Ora, depois deste café reconfortante, voltamos para o debate. Pergunto se há questões a colocar. Lá fora havia várias questões a colocar. Sim. Já temos 2 questões, falta-nos um microfone. 30 segundos. Está a vir. Alguém que fosse. Sim, já está. Alguém lá. Está a chegar o microfone, nesta casa não falta nada. Doutora, pode colocar a sua questão. Ali em cima. Sim. Desculpa. Bom dia. Eu sou juiz de Direito e a minha pergunta era relativamente à intervenção acessória e à intervenção provocada. Está a acontecer ultimamente com alguma frequência nos processos em que, sobretudo, por exemplo, na negligência médica, o médico vem requerer a intervenção acessória vem requerer a intervenção provocada da seguradora. Requerendo a intervenção acessória, eu, por exemplo, prefiro decisão antes de dizer que é acessória, porque não há litisconsórcio necessário, e tem havido revogação, entendendo que não há pedido contra aquela seguradora, portanto, eu não posso condenar a final. Mas há já acórdãos a revogar esta decisão, a dizer que a intervenção é principal. Há condenação a final, uma parte quando não há pedido contra ela. É para a doutora... Obrigada, doutora. Vou passar a palavra à senhora conselheira. Eu não havia pergunta. Boa. Sim, senhora. Doutora, pode fazer o favor de repetir a questão? Será que há algum problema técnico para a senhora conselheira não ouvir? Está-me a conseguir ouvir agora? Não. Não foi por estar distraída, não chegou cá. Não chegou, doutora? Não chegou, Só não. um bocadinho então, por favor. Senhora doutora, pode vir aqui... Agora já está. Podemos repetir a pergunta, já está? se faz favor? Consegue-me ouvir agora? Agora sim. Muito bom dia. A minha pergunta tem a ver com a intervenção... quando há uma revogação de uma decisão de intervenção acessória, passando a provocada, por exemplo, de uma seguradora numa negligência médica. O pedido é deduzido contra o médico, que pede a intervenção da seguradora, que eu tenho entendido que é uma intervenção acessória, porque só tem a ver com o direito de regresso, porque não há pedido contra ela. E há decisões na relação a revogar a minha decisão, a dizer que tem que ser intervenção principal. Afinal, eu condeno a seguradora não havendo pedido? A minha dúvida é esta. Posso agora, pastor? Sim, doutora. Eu penso que o problema aí se põe justamente quanto a saber relativamente a quem é que o interveniente tem um direito de regresso. Ou melhor, eu penso que as decisões a que se está a referir contrapõem a intervenção acessória provocada pelo réu, alegando que tem ação de regresso sobre, nesse caso, o médico, não é? E o 317, quando prevê a hipótese de haver direito de regresso, mas no confronto com o autor, certo? Sim. É aqui que as questões são colocadas? Sim. A minha questão é que não há pedido contra a seguradora, eu vou condená-la afinal a pagar. Vamos lá ver, não havendo pedido contra a seguradora, é difícil estar Mas é uma interveniente. a permitir que haja uma condenação num pedido que não foi feito, certo? Mas é uma interveniente principal, portanto, vai intervir no processo como réu. No fim não há pedido, não há condenação. Não há condenação, quer dizer, ela fica vinculada em toda a decisão. E eu não condeno? Se o fundamento da convolução em intervenção principal é entender que há uma relação direta entre o autor e a seguradora, quando ao abrigo da anterior chamamento à demanda, que se chama é devedor solidário nesse sentido?
É nesse sentido Não, que as não, questões dizem que há são litisconsórcio e, e então que intervém como parte principal. Isto porque há recurso, não é? Sim, mas quer dizer, o facto, o que normalmente acontece quando se chama uma pessoa, quando se chama um terceiro dizendo que há também direito de regresso, quem normalmente provoca essa intervenção é o réu, não é? Portanto, estamos perante, em qualquer caso, uma intervenção do réu. É o réu que pede a intervenção a título principal. É o réu. Sim, eu digo que é acessória porque só há direito de regresso, não há pedido contra ele no processo. Mas quando há intervenção principal com motivo em direito de regresso, o que o réu quer é que o interveniente seja com ele condenado, não é? Não, ele nem sequer... Sim, mas não há pedido contra ele. O pedido principal é só contra o médico, por exemplo. Não há pedido contra Eu penso que, nesse caso, tem que se aplicar a regra normal do objetivo. Vamos lá ver, eu não me estou a explicar devidamente. Eu estou a perceber a questão que a doutora está a colocar e, de facto, a ação foi proposta de uma maneira que não tem um pedido formulado contra o médico. Quem intervém, quem provoca a intervenção... Não, contra o médico não tem pedido formulado contra contra a seguradora. Quem provoca a intervenção acessória da seguradora é o réu, porque quer assegurar-se para a ação subsequente. E, portanto, é normal que não haja aqui nenhuma condenação do interveniente. Agora, quando se convola numa intervenção principal, eu penso que tem aqui que funcionar a regra de que há mais uma parte principal e, portanto, o que a condenação é feita abrangendo eu compreendo o seu problema, não houve um pedido formulado contra o terceiro interveniente, certo? Mas se é possível a sua intervenção e a sua intervenção porque se entende que há uma relação direta com o autor, aquilo que a condenação vai abranger, quer o primitivo réu, quer o que interveio. Então condena. Sendo um caso de litisconsórcio, certo? Voluntário, não é seguradora do eu não consigo entender de outra forma, não é? Vamos comparar com o caso antigo da possibilidade de intervenção coligatória. A razão pela qual se afastou esta possibilidade foi justamente por dizer que não havia nenhum pedido formulado contra o terceiro, não é? Mas quando nós temos uma situação de litisconsórcio, e eu sei que é uma situação de litisconsórcio voluntário, e se entende que é possível o litisconsórcio voluntário porque a parte tem legitimidade para intervir como parte principal, isso o que se quer, no fundo, é abranger na condenação os devedores. Eu penso que, havendo caso julgado, eu estou a perceber o seu problema. Agora, ele tem que ficar, a seguradora tem que ficar vinculada pelo pedido formulado originariamente, porque é esse o sentido que faz, é esse o sentido que aquilo que o réu quer é que sejam condenados simultaneamente, não é? Sim. O que se quer com a intervenção principal é que sejam condenados os dois, não é? Sim, mas isso é uma prerrogativa do réu, certo? Sim. Eu penso que tem que ser por aí, não tem outra solução. A convolução tem esse efeito. Embora tenha, de facto, eu reconheço que haja aqui um problema, mas é o que acontece em todos os casos em que pode haver uma intervenção principal provocada pelo réu, porque quer que seja condenado ele e os outros devedores entenderem que há aqui uma relação de solidariedade. Não percebo de outra forma. Ok, obrigada. Obrigada, Sra. Doutora. Muito obrigada, Sra. Conselheira. Havia mais uma questão? Há aqui mais uma questão? Eu sou advogada e a minha questão é dirigida ao Sr. Conselheiro Abrantes Geraldes e tem a ver com o seguinte, tem a ver com a questão da autoridade do caso julgado. É um bocadinho um caso prático. A situação é esta. Há um processo executivo e é dado como título executivo uma ata de uma Assembleia de Proprietários. É uma questão que é discutida e às vezes a jurisprudência não é unânime e a questão é de saber se aquela ata, como não é de um simples prédio, pode ser, por exemplo, do empreendimento turístico ou de outras situações, se é ou não título executivo, se aplica o artigo 6º daquele decreto-lei. Há decisões para todos os gostos. Penso que a jurisprudência maioritária neste momento considera que essas atas são título executivo.
Mas há um caso concreto que é este. Um empreendimento turístico, um condomínio, ou como lhe vamos chamar, executa uma ata dessas. E, nesse processo, é proferida uma decisão em que entendem que a ata não é título executivo e essa decisão transita. Anos mais tarde, esta mesma parte, contra o mesmo executado naquele processo e neste, dá à execução outras atas de anos posteriores. A questão é aqui saber se, com fundamento na autoridade de caso julgado, o Tribunal fica numa situação em que não pode apreciar a questão de saber se essa ata é ou não título, porque a questão já foi decidida num certo sentido. É esta. Obrigada. Ontem um colega meu dizia que não se pronunciava sobre casos concretos, não fosse dar-se o caso de surgir no Supremo. Felizmente eu já não estou nessas condições e, portanto, posso responder e dizer as maiores barbaridades de que ninguém me vai chamar à responsabilidade já nesse ponto, nem corro o risco de entrar em contradição com qualquer coisa decidida. A questão que de facto coloca é daquelas de fronteira que eu também, que sinceramente, acho que não tenho uma resposta assim muito segura para lhe dar. Por um lado, porque, na realidade, tem-se considerado que o caso julgado, em relação, neste caso, considerando que a causa de pedir numa ação executiva é o título executivo, digamos assim, há dúvida saber qual é a causa de pedir, etc., mas pelo menos o documento demonstrativo do facto constitutivo do direito de crédito, mas eu seria levado assim numa resposta muito descomprometida a dizer que, apesar de ser um pouco contraditório, mas que o fundamento, a realidade fáctica que está em causa não é a mesma. Até porque, e agora vendo as coisas, o sistema jurídico evolui e recentemente até foi alterado na parte dos títulos executivos, não é? Agora não tenho presente bem qual foi a alteração que existiu, mas sei que houve recentemente uma clarificação do que é título executivo na ata da Assembleia de Condóminos, portanto veio lá, houve uma alteração ao Código Civil. Mas, independentemente disso, o certo é que as atas são atas diferentes e elas podem até ter nuances diferentes também na sua redação, etc. Seria levado a concluir, embora com cautelas, aqui não punha as mãos no fogo por nenhuma resposta, de que não havia autoridade de caso julgado. Pode ser um pouco estranho também que dois tribunais, ou o mesmo tribunal, estejam num caso a dizer uma coisa, no outro caso a dizer outra, mas na realidade considera-se que isso aí é referido quando se trata de obrigações parcelares também. Mas aqui não é uma obrigação parcelar, mas é de facto um facto que é as assembleias de condóminos são circunstâncias, são factos que correm em tempos diversos. E, a meu ver, a diferenciação temporal dos factos altera a causa de pedir. E nessa medida, como a ata é o documento demonstrativo do direito de crédito, etc., eu diria que não estava abarcado pela autoridade de caso julgado. Permito uma achega. Isto do processo executivo, eu fico logo a tremer. Eu fico logo. Realmente, desde logo, a ideia de tipicidade taxativa dos títulos executivos e é ousado considerar como título executivo algo que não está claramente identificado na lei como título executivo. O legislador teria que clarificar. Pronto, mas essa não é a sua questão. Outro ponto. O ter sido julgado que era título executivo, vamos lá ver, pronunciou-se o tribunal anterior sobre um documento. Há um conflito de interesses, é que nas ações executivas não há conflito de interesses. Trata-se de reparar na prática o direito violado com base num documento. Portanto, esse conflito de interesses pode ser transportado para os embargos de terceiro, para os embargos de executado, para os outros incidentes processuais.
Mas mesmo que considerássemos, como alguns, o professor Rui Pinto, que a causa de pedir é um misto entre o título e a obrigação exequenda, está abandonada a ideia que o título executivo, a causa de pedir, é o próprio papel só, como era até os anos 60, 70. Mesmo que assim se considere, o Tribunal não se está a pronunciar sobre a factualidade que levou naquele ano civil àquelas despesas e receitas da antena, da Temeo, etc. Não se pronunciou. Pronunciou-se apenas sobre a qualificação jurídica de um documento para ser a gênese de um processo executivo. Bom, por outro lado, depois, como disse o Sr. Conselheiro, as ocorrências da vida real são completamente diferentes. Há aqui circunstâncias posteriores que geraram outras obrigações, mesmo que se considere que é título executivo. O tempo aqui é um outro tempo. Até são outros, com proprietários das frações. As obrigações são diferentes, as obrigações exequendas são diferentes e também por isso, ou sobretudo também por isso, não cabe aqui discutir a figura do caso julgado. Sim, senhor, tudo explicado. Temos ali mais uma questão em cima. Precisamos do microfone, mesmo lá em cima. Obrigada. Bom dia, eu sou advogada e a minha pergunta vai para o Sr. Professor Remédio Marcos, que foi meu formador em Coimbra. Em Coimbra, em Direito de Família, há muitos anos atrás, e aprende-se com a prova lícita, nomeadamente na questão dos divórcios. Existe ainda a relação matrimonial e no meio da relação matrimonial a mulher ou o marido, indiferente, vai ao telemóvel do cônjuge e retira várias mensagens, ou ao computador pessoal, e retira várias mensagens onde está demonstrado uma relação extramatrimonial do outro. E para complicar, o que foi vítima dessa intromissão na sua vida privada apresenta queixa de violência doméstica, e nomeadamente perseguição através até dos meios tecnológicos. O cônjuge que precisaria dessa documentação não poderia, de outra forma, demonstrar o rompimento da relação matrimonial. É válido? Não é válido? E depois, como é que nós articulamos entre direito penal e direito civil? Essa questão realmente é muito recorrente. Eu já escrevi sobre ela, mas não com este enquadramento que dei aqui. Só a questão civil, a prova é ilícita. Não há dúvida, porque o artigo 32, número 8 da Constituição tem que se aplicar também ao processo civil, sob pena da quebra da unidade do sistema jurídico. Se é prova ilícita, depois temos que tentar encontrar, se no caso concreto, independentemente da dimensão criminal e do bem jurídico criminal, pois isso será outra valoração no juízo próprio, se no juízo de família e menores, estes meios de prova seriam os únicos que pudessem formar uma convicção sobre a insolvência, a falência daquele casamento. No caso, com base na violação do dever conjugal de fidelidade. É a prova única, não há outros meios de prova? Digamos, é a prova única para formar uma convicção segura, uma probabilidade prevalecente de realmente ter havido essa situação consubstanciadora de violação dos deveres conjugais e, objetivamente, consubstanciadora da ruptura daquele casamento, ou há outros meios de prova? É que se houver outros meios de prova e a convicção puder ser formada com base noutros meios de prova, deve ser, digamos, fica lá no processo, não se desentranha, mas fica lá, mas não é valorada na fundamentação. Agora, se há aquilo que eu e o professor Miguel Teixeira de Sousa chamamos estado de necessidade probatório, se há um estado de necessidade probatória, como há um estado de necessidade noutras situações da vida em que a
autotutela permite até a violência, o artigo 1º do Código de Processo Civil tem uma parte final, exceto nos casos, não é permitida a parte usar a violência, certo nos casos permitidos na lei. Cá está. Então, se o próprio Código de Processo Civil permite a autotutela em casos quanto ao exercício de atividades extrajudiciais de autotutela, então também poderá haver aqui esta consideração à luz do princípio da proporcionalidade. Sabemos que a prova é ilícita, mas podemos justificar esta ilicitude, podemos convocar alguma causa de exclusão desta ilicitude, podemos, se esta situação convocar um estado de necessidade probatória. Será que convoca um estado de necessidade probatória? Não há outros meios de prova? Não há testemunhas? Em locais públicos, em que as fotografias já pudessem... Não havendo provas, é só uma relação... digamos, por internet, é uma relação só virtual. E temos a questão, a minha questão é, tem que invocar, por exemplo, em sede de peça processual? Sim. Invoque automaticamente? A junção dos meios de prova dá-se com os articulados. A não ser que os documentos sejam supervenientes e que se consiga convencer o juiz de que há uma superveniência objetiva ou subjetiva. Portanto, independentemente da questão de mérito, saber se essas mensagens da SMS só por si, podendo ser juntadas e valoradas só por si, podem implicar a violação do dever de fidelidade de tal forma que, objetivamente, aquele casamento está em ruptura, isso é outra conversa. Saber se a procedência, a questão da procedência da ação ou da improcedência da ação com base nesse meio de prova. Mas esse meio de prova poderá ser junto e valorado se não houver outro meio de prova que, na perspectiva do autor, à luz do efeito prático ou jurídico que ele quer e da história, dos factos essenciais que ele narra, lhe permite, se não, com esse meio de prova. Isto será assim em muitas situações em que há intromissão nas telecomunicações, intromissão na vida privada. Agora, se houver, por exemplo, uma fotografia ou uma gravação telemóvel num parque ou numa discoteca, num local aberto ao público, já não se discute a questão da ilicitude. A prova já é lícita, mesmo não havendo consentimento. Por exemplo. Mais alguma questão, sendo que será a última questão colocada? Ou a colocar? Temos duas questões. Pronto, está bem. Mas ela já tem. Temos aqui a... Se faz favor. Ela já foi a primeira. Não vi. Muito obrigada. Meu nome é Maria Adelaide Domingos, sou juíza desembargadora na relação de Évora. E eu gostava de dirigir uma questão ao Sr. Professor Remédio Marques, para já dar-lhe os parabéns, porque gostei imenso da sua intervenção, que toca numa temática que é muito cara, obviamente, aos juízes. Eu parto de um princípio que até estou de acordo consigo, no que concerne à questão que eu resumiria assim, para ser mais fácil: uma imagem vale por 1000 palavras. Ou seja, dentro daquela primeira parte da sua intervenção, quando se referiu às inferências probatórias, não é? Realmente o contacto visual com a pessoa que está à nossa frente, estou-me a referir num contexto testemunhal, em julgamento, naturalmente, é fundamental, sem dúvida alguma, para nós percebermos em que contexto é que a própria testemunha se coloca em certo depoimento. Só que o meu grande problema nas inferências probatórias, e tal como o Sr. Professor acabou por as referir, e fora do contexto dos processos de natureza urgente, em que as probabilidades, as plausibilidades se colocam de uma forma diferente, e o sumário cognítico de uma forma obviamente diferente, é transformar esta ideia num autêntico, digamos, num meio de prova, por um lado. Porque se todos os meios de prova são falíveis, se transformarmos uma inferência probatória num meio de prova ou eventualmente num contributo para de alguma forma de inferirmos um facto provado, abre-se aqui um mundo enorme, quer dizer, que colide, na minha modesta opinião, com a questão das fundamentações.
Porque aí não nos podemos aliar da fundamentação exigida constitucionalmente e exigida na nossa profissão. Todos os juízes que aqui estão sentirão o mesmo que eu. A fundamentação é a nossa âncora para decidirmos e convencermos os outros daquilo que decidimos. Portanto, como é que se fundamenta, na perspectiva até da exigência constitucional, e hoje também no Código de Processo Civil, que está, de facto, e então no direito, eu já nem falo no direito penal, porque o direito penal atualmente acho que ainda tem umas exigências, do ponto de vista de fundamentação, ainda mais acentuadas. Mas mesmo na área do processo civil, como é que se fundamenta esta questão das inferências probatórias, do modo que entra agora na segunda questão, num modo que seja perceptível e passível de ser controlado em segunda instância. Porque nós, na segunda instância, eu costumo dizer, somos cegos, literalmente, porque não vemos as pessoas a testemunhar, não vemos os papéis que lhes mostram, não vemos nada, só ouvimos. Somos cegos. Ali é a justiça pura e dura, com uma venda nos olhos. E, portanto, e vamos formar a nossa própria convicção. Isto parece-me que é mais ou menos unânime atualmente na nossa jurisprudência, que a relação tem uma função autónoma no que toca à apreciação da prova. Como é que tudo isto se pode conjugar na fase da segunda instância? E agora, tomo aqui a liberdade de dirigir uma questão à Sra. Conselheira, porque sei que é a última questão que permitem, e eu sei que esta questão, falei com a colega e tínhamos conversado sobre isto, que tem que ver com o facto de, nas revisões das sentenças estrangeiras, no caso até os dois puseram a ação, mas poderia não ser. Quando o processo vai ao Ministério Público, o Ministério Público suscita a questão, oficiosamente, por via dessa intervenção, da incompetência territorial para a apreciação daquele pedido de revisão de sentença estrangeira. E eu pergunto se acha que esta intervenção do Ministério Público se enquadra ainda dentro dos poderes de intervenção acessória de acordo com o Estatuto do Ministério Público. É uma questão que nós discutimos na minha secção, na relação, porque uns entenderam que sim e outros entenderam que não. Portanto, se pudesse dar mais chega, agradecia. Muito obrigada e peço desculpa sobre algo. Senhora desembargadora e de demais presentes na sala, eu vou voltar atrás com aquilo que disse, obviamente não vou obstar a que ninguém coloque questões, portanto estejam à vontade, manifestem-se e quem quiser colocar questões, obviamente poderá fazê-lo. Vamos ouvir a resposta do Sr. Professor. É uma questão, são questões delicadas, todas elas, eu fiz essa advertência, mas a ideia de nós termos que acreditar piamente, ou devemos acreditar piamente na convicção do juiz, isso transportar-nos-ia para essa ideia de psicologização da prova e dos resultados probatórios. Portanto, isso não é assim. As inferências, para delas poderem ser retirados factos probatórios, sobretudo factos essenciais, mas podem ser também factos instrumentais, têm que ser inequívocas, concordantes, irrefutáveis, do ponto de vista da probabilidade de prevalência em matéria de regras de experiência e até regras técnicas e científicas, sem prejuízo de poder-se recorrer a aconselhamento técnico e não necessariamente só a prova pericial. Portanto, esta conjunção para a descoberta dos factos probatórios que se passam na intimidade, se passam entre o gerente e o cliente, não há nada, não há filmes, não há nada, não há outras testemunhas. Esse conjunto de inferências tem que ser colocada na sentença. E de tal maneira que o julgador, ao fazer essa análise crítica destes factos probandos, a gente olha, o leigo e não leigo, olha e diz, assim, e tem mais este, pois é, e mais este facto, pois isto tudo junto realmente, e depois ainda teve mais um outro facto posterior. Então, isto pode, de acordo com
não estou a falar, por exemplo, de regras técnicas, nem de regras científicas, mas de acordo com a experiência da vida, pode levar, isto não se faz só em processo penal, mas em processo penal é mais perigoso fazer-se, obviamente, como no caso do inquérito ao engenheiro José Sócrates. Mas em processo civil, depois, isto pode-se controlar, se a exigência das inferências for esta, elevada, se a bitola for elevada, na primeira instância e depois a segunda instância. A senhora desembargadora colocou, e agora, nós somos cegos. Bom, seguramente seria ótimo que houvesse áudio-vídeo, registro áudio-vídeo. Pronto. Não havendo, só havendo gravação, o novo legislador do Código de Processo Civil alterou o 662, no sentido de atribuir um poder de ver à relação de, se estiver com dúvidas sobre o sentido de um depoimento, ordenar a repetição desses depoimentos ou desse depoimento, mas só, repare, o objeto do recurso é delimitado objetivamente e, portanto, é só naquele ponto. É naquele ponto porque a parte recorreu naquele ponto. Portanto, vai repetir. É claro que não há aquela espontaneidade que havia nos primeiros minutos da audiência da primeira instância. Não há essa espontaneidade. Mas depois há umas técnicas psicológicas que os mandatários e os juízes conhecem de poder pôr à vontade e colocar-me-nos do lado e na perspectiva da testemunha para, como que, estando fora, entrarmos na cabeça dela. E ela estará à vontade para nos contar, e até pode contar-nos de uma forma diferente do que contou na primeira instância. Depois, o segundo ponto é, há um concreto meio de prova que não foi produzido. Por exemplo, prova pericial ou inspeção ao local podia ser importante para afirmar uma inferência, dada a eventual dúvida da relação se essa inferência estava bem feita. Então, ordena a realização de um meio de prova que não foi realizado na primeira instância. Estes poderes deveres realmente chocam com alguma cultura instalada de, na segunda instância e no Supremo, apenas se conhecer, sobretudo, de qualificações jurídicas e, em caso, só apenas, no caso da segunda instância, só em erro manifesto na apreciação dos factos, como no passado. Eu sei que os desembargadores ouvem as gravações, mas é pouco, reconheço que é muito pouco. Porque as percepções que se podem ter das gravações até podem suscitar uma renovação de um meio de prova que, no caso concreto, não caberia, por exemplo. Portanto, resumindo, estas inferências são muito importantes, mais importantes do que a gente à primeira vista se apercebe, mas têm que reunir estas características. Têm que ser plurimas, inequívocas no mesmo sentido, não haver uma e depois duas mais ou menos e uma terceira, e isso tem que ser dito na fundamentação, na motivação, porque só assim é que as partes percebem porque é que uma ganhou, outra perdeu, e só assim é que também a segunda instância poderá, e o Supremo também poderá controlar essa, digamos como controla hoje, essa ilogicidade, e a relação também pode controlar a ilogicidade, obviamente, não é só o Supremo. Eu queria ir um bocadinho mais além, no caso do Supremo, mas já não era o objeto da sua questão. Senhora Conselheira, tem também uma questão que foi colocada para si. Eu devo, a minha tudo ponderado, eu penso que não. Eu penso que não, porquê? Porque os poderes que o Ministério Público tem enquanto interveniente acessório estão moldados pelos interesses ou pelos... Enfim, que estão previstos no artigo 10º do Estatuto. Quer dizer, o Ministério Público intervém como parte acessória nos casos que estão ali previstos, não sendo nenhum caso desses, não sei, mas não estando em causa nenhuma entidade daquelas que estão ali previstas, eu diria que não. Acho que a incompetência relativa é mesmo um daqueles casos de exceções propriamente ditas, isto é... Eu não sei também se é o caso, mas... a minha resposta é não, porque não cabe, conjugando o artigo 10º, que define o âmbito,
dos interesses que o Ministério Público pode defender enquanto parte acessória, com o Estatuto que o artigo 325 lhe atribui, a minha resposta seria não. Não sei se quer fazer mais alguma especificidade. Até vou pedir desculpa porque aqui infringi se calhar uma regra, que realmente, como não há acordo, enfim, na relação sobre isto, se eventualmente acontecer... Peço desculpa. Pronto, Já percebi. Está ressalvado e muito obrigada pela sua resposta. Tá, obrigada. Então? Sim. Não, temos todo o tempo do mundo. Estamos no Algarve. Boa tarde, Teresa Garcia. A minha pergunta era um bocadinho, não é bem uma pergunta, se calhar é dar uma chega a falar alto, revisitando a pergunta da colega relativamente à intervenção acessória e à intervenção principal. Porque nós podemos colocar esta questão de outra forma e se calhar ela para nós fica mais clara. No caso da colega, ela achou que o incidente adequado era a intervenção acessória, convolou, houve recurso, a relação convolou para a intervenção principal e a questão dela era condenar ou não condenar na sentença. Mas eu penso que aqui o recurso pode ser, é quase indiferente, porque vamos pensar na situação em que o juiz, e hoje parece-me que é pacífico, que o juiz pode admitir um incidente convolando para um incidente diferente daquele que foi requerido, se a parte requereu a intervenção principal e o juiz admite como acessória, não tem problema afinal. Mas sempre que é o inverso, esta questão pode-se colocar e eu penso que aí, se o juiz admite como intervenção principal, convolando o incidente que foi requerido como acessória, é porque entende que estamos perante um caso ou de litígio consórcio necessário ou de litígio consórcio voluntário. E nesse caso eu parece-me que não se oferecem dúvidas que fica abrangido pela sentença. Portanto, não sei se estou a ver bem a situação ou não, mas a mim, se a situação não fosse colocada nos termos em que a colega a colocou, mas se me fosse colocada a mim, num despacho em que eu convolasse o concreto incidente que tivesse sido requerido para a intervenção principal, parece-me que não se me suscitariam dúvidas quanto à abrangência da condenação, independentemente de haver ou não pedido. Portanto, não é bem uma pergunta, é mais o falar alto. Mas parece-me que não estou a ver mal a coisa, não sei. Pergunto. Muito obrigada, é um esclarecimento. Há algum dos oradores convidados que quer pronunciar? Aqui, há a questão da... No caso da intervenção, da convolução, no caso da convolução, sem prejuízo de o juiz, à luz do princípio da gestão processual, convidar a parte a esclarecer, porque às vezes é preciso esclarecer, porque os atos postulativos das partes devem poder ser objeto de interpretação. E há uma norma no Código Civil que manda aplicar as regras da interpretação dos negócios jurídicos aos atos processuais, incluindo as petições, contestações. Portanto, sem prejuízo desse esclarecimento, primeiro. Depois temos o risco da proibição das decisões de surpresa. Será que as partes estavam a contar com essa convolução? Porque o número 3 do artigo 3º diz que não pode o juiz decidir questões de direito ou de facto, mesmo questões interlocutórias, sem que as partes tenham tido a possibilidade sobre elas se pronunciarem. Depois ainda temos mais isto. Porquê? Porque tem sido, e bem, feito escola no sentido de considerar que esta violação do princípio da proibição das decisões de surpresa implica que a própria decisão seja nula, a própria decisão do juiz seja nula, não o ato. A própria decisão consome, absorve a nulidade praticada e a decisão é nula por excesso de pronúncia. Então temos aqui ainda um imbróglio maior, que começou só com um equívoco, saber que tipo de intervenção era aquela. Não sei se... Posso só acrescentar uma coisa? Eu não sei se
Eu não sei se me expliquei bem, mas quer dizer, na sequência do que o Sr. Professor Romero Marques disse, há outra coisa que eu gostava de acrescentar, que é o seguinte: é evidente que a possibilidade de convolução tem sempre íncita a possibilidade de se poder aproveitar um requerimento que foi dirigido, neste caso, pelo réu a pedir a intervenção acessória da seguradora, certo? É preciso que este requerimento tenha lá dentro, tenha em si os elementos que permitem convolá-lo no requerimento de intervenção principal nos termos provocada nos termos do artigo 216, e eu quando há bocado falei do artigo 216 e 217, é exatamente isto, quer dizer, se tiver os elementos necessários, evidentemente precedido da possibilidade de contraditório, com esclarecimento ou não, provavelmente tem que se dar previamente, provavelmente não, tem que se dar previamente a possibilidade de contraditório, ou de, enfim, quer à parte que pediu, sobretudo quer à outra parte, mas independentemente disso, é preciso que o próprio requerimento contenha em si os elementos suficientes para que a seguradora possa passar a ter o estatuto de parte principal. E no caso seria, como disse muito bem, um caso de litígio consórcio voluntário. E é um dos casos em que está expressamente previsto, quer dizer, o réu pode chamar o co-devedor, porque para haver intervenção principal é tal coisa, é preciso uma relação direta com o autor, entre o autor e o chamado, que lhe atribui a legitimidade para poder intervir como parte acessória. E se esses elementos estiverem preenchidos, sim, pode ser condenado nos termos destes artigos, é mesmo para isso que o réu chama, é para ser condenado com ele juntamente. Não sei se me expliquei devidamente. Obrigada, Sra. Conselheira. Mais alguma questão? Sra. Doutora? Muito obrigada. Eu sou advogada e a minha questão é para o Sr. Dr. Juiz Conselheiro jubilado Abrantes Geraldes, mais uma vez. Pronto, relativamente aqui à minha questão tem a ver com a força do caso julgado e é também uma situação concreta, se me permite, mas como também já disse que isso não é impedimento, eu vou abusar mais um bocadinho da boa vontade. Nesta circunstância em particular, é uma situação de expropriação, em que a entidade expropriante é uma sociedade com 2 sócios, e, aliás, a entidade expropriada é uma sociedade com 2 sócios. É feita, portanto, não entrou em acordo, é feita a ação, a entidade expropriante coloca a ação, a ré é citada na sede, apresenta contestação, o processo dura cerca de 18 anos, entre o Tribunal de Primeira Instância, entre a relação entre o STJ, volta ao Tribunal de Primeira Instância, e pronto, e basicamente. E, entretanto, é arbitrada uma indemnização, portanto, a expropriação é concretizada, é arbitrada uma indemnização, e é paga a indemnização para o IBAN que é indicado, portanto, pela ré. Ao fim de alguns anos, eu sou contactada por um filho da gerente dessa empresa que me diz, eu fui contactado via Facebook por alguém que eu não sei quem é e que me disse, olha, o terreno que a tua mãe tinha, ou que, enfim, da empresa da tua mãe, foi expropriado e houve alguém que recebeu a indemnização e não foste tu, basicamente. Eu vou consultar o processo e apercebo que a mãe do senhor, já falecida à data da entrada da ação, era a única sócia-gerente que aquela empresa alguma vez teve. A contestação é apresentada e a procuração do mandatário é assinada pelo outro sócio, que não é nem nunca foi gerente. E pronto, o processo corre e o meu cliente tem agora conhecimento que, portanto, a cota da mãe, que é dele, que ele ainda não, enfim, tem estado fora do país, ainda não fez a habilitação de herdeiros, mas que por direito será dele, lhe daria com certeza direito a parte daquele dinheiro, até porque a senhora seria sócia com uma cota de 80% da sociedade. E agora eu pergunto-me, considerando que a sentença está transitada em julgado há vários anos,
E também que o IBAN, para onde o dinheiro foi, pago pelo Tribunal, não é sequer da ré, quid juris. Porque eu, muito honestamente, não sei muito bem em que sentido é que ataco isto. Se me puder ajudar, eu agradeço. Gostava muito de fazer um brilharete ao meu cliente e dizer que a ideia é minha. Se calhar não pode atacar mesmo, ou seja, eu assim, em termos muito genéricos, diria o seguinte: quem é parte na sociedade, nessa ação de expropriação, digamos assim, não é o sócio, nem o gerente, nem o filho da gerente, nem nada disso aí, é a sociedade. É a sociedade. Primeiro ponto. Temos que colocar as coisas no... Sim, Sr. Doutor, mas é precisamente por ter essa consciência, peço desculpa de estar a interrompê-lo, mas é precisamente por ter essa consciência que a dúvida se coloca, porque a agir terá que ser a ré já condenada. E, portanto, temos que saber se a sociedade foi ou não foi devidamente citada ou notificada para intervir nessa ação, e se foi, chapéu. Se não foi, como se sabe também, há um mecanismo extraordinário, mas esse tempo extraordinário do recurso de revisão, que é para os casos de falta de citação. Eu creio, assim, em linhas muito gerais, que é a única saída, mas isso tem um prazo também. Pois, ainda estamos em prazo, Sr. Acho que é 5 anos. São 5 anos, ainda estamos em prazo. A questão, eu creio que esse tipo ou seja, vou fixando as coisas nos pontos corretos. Quem é parte, quem tem legitimidade naquela ação é o expropriante e a expropriada, que é a sociedade. Tudo aquilo que tenha que ser reclamado em relação ao contraditório tem a ver com a sociedade e não com o herdeiro do sócio-gerente. Isso é um terceiro, ainda que com implicações económicas em causa, mas ele não tem um interesse direto naquela ação, o interesse é da sociedade e não do sócio, ainda que haja muita confusão muitas vezes de patrimónios em que as dívidas vão para um bolso e os créditos vão para o outro, não é? Como sabem melhor do que eu também, mas, portanto, isso teoricamente só se resolve com um processo de revisão. Portanto, portanto, o caso julgado formado, que existe, aparentemente existe, pelo menos, mas creio que, segundo os dados que referiu, existe mesmo, o caso julgado só pode ser atacado por via do recurso de revisão, preenchidos que sejam os pressupostos. Doutor, mas, permita-me, a minha questão aqui é, considerando que, e assumindo que houve uma citação válida, porque, de facto, a carta foi remetida para a sede da sociedade e lá foi recepcionada. A questão é, o Tribunal não aferiu da legitimidade de quem representava a sociedade. A minha questão é, porque ele não é representante da sociedade, ele não é gerente, ele nunca foi. Ele assina a procuração, identifica-se como sócio-gerente, mas nunca foi. Pode haver milhares de vicissitudes. Temos é que chegar aqui à norma, que agora não tem de cor, não sei de cor que é que ela diz, mas temos que chegar aqui à norma do recurso de revisão e verificar se essa situação de facto se inscreve ou não inscreve em alguma previsão desta norma. Portanto, isso aí. Vamos lá ver, as irregularidades de citação não correspondem necessariamente às nulidades de citação, ou seja, ou à falta de citação. Ou seja, acho que aí tem que se distinguir entre falta de citação e uma nulidade de citação que pode estar sanada já com o tempo também. Muito obrigada, Sr. Doutor. Também, veja também a questão da vinculação da sociedade. O artigo 6, salvo erro, do Código das Sociedades Comerciais, a oponibilidade do recebimento à própria sociedade. E depois é funcionar o artigo 6º. Que tipo de presunção é, se inverte o ônus da prova, se não inverte o ônus da prova, isso é controverso. E depois a questão da prescrição. Já foi há mais de 20 anos, por causa do dever. E pode ter havido prazos de interrupção da prescrição. Pronto, então... Ver essa vinculação da sociedade. A sociedade pode não estar vinculada, mas é preciso ver a prova. E se há inversão ou não no caso concreto do ônus da prova. Muito obrigada. Estamos neste momento com 1 hora de atraso. Eu não quero ser responsável por isso. Esta é a última questão. Sr. Doutor, faça favor. Jaime Martins, advogado. Boa tarde. Boa tarde. Pegando na questão que a colega terá levantado, que é uma relação
intrasocietária, não é? Que é uma relação de vinculação externa, se está correto ou não. Quando não existe gerente, os sócios vinculam a sociedade na ausência de gerentes. Depois tem a ver com a distribuição, muitas vezes, das verbas, com desvio de verbas, com desvio de receitas societárias. Não creio que seja uma questão de caso julgado, mas sim uma questão entre sócios da sociedade e entre herdeiros sócios da sociedade. Portanto, é uma questão puramente comercial e de distribuição de lucros ou não, de apropriação indevida de verbas ou não. Muito obrigado. Não foi uma questão. Ótimo. Vamos passar... Vamos passar ao encerramento. Vamos passar mesmo ao encerramento. Muito obrigada, Sra. Doutora. Sob pena de ficarmos aqui eternamente. Eu gosto de vos ver e gosto de estar aqui, mas enfim, temos que ir para casa. Vamos passar à sessão de encerramento. Agradecer ao Sr. Juiz Conselheiro, à Sra. Conselheira, ao Sr. Professor.